Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. A verdade é que os golpistas de 8 de janeiro agora foram revelados na sua essência. E estava por trás dele a tentativa de envenenamento do presidente Lula e também de pôr fim à vida do vice-presidente Alckmin e do presidente de então do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Esta é a verdade que está agora nas páginas da Polícia Federal. E é impressionante que golpistas ainda usem deste microfone para defender estes assassinos. Este general Mário Fernandes, que foi secretário-geral da presidência no governo Jair Bolsonaro, está no relatório da CPMI, que foi entregue há 1 ano ao Dr. Gonê na Procuradoria-Geral da República. Este Mário Fernandes era um dos chamados Kid Pretos, que são aquelas forças especiais do Exército que estavam planejando, portanto, o golpe desde 2021. Era bom que vocês lessem o que está no relatório da Polícia Federal, descoberto agora no telefone e no computador de Mauro Cid. Mauro Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro, braço direito de Bolsonaro, tentou apagar, ou melhor, apagou aquelas mensagens. Mas felizmente, e olha a ironia do destino, felizmente, um aparelho israelense conseguiu tirar da nuvem aquilo que estava planejado para envenenar o presidente Lula. E agora isto veio a público. E algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei do impeachment, o seu artigo 39, inciso 2º, que fala muito claramente, eu vou ler aqui para não falar errado, proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Isso é inquestionável, é um consenso entre todos aqui no Brasil. E que essa anistia tem que se estender também aos policiais federais que estão se prestando esse papel, que acabaram de indiciar, por exemplo, 2 deputados federais, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, por usarem a tribuna e fazerem uma crítica à Polícia Federal e chamarem um dos delegados de cachorrinho de Alexandre de Moraes, o que é uma verdade. Não adianta agora chorar, ouvir com firula jurídica para escapar dos braços da lei, do poder do Estado que eles tentaram a todo custo derrubar. O golpe de Estado, a partir da morte do presidente eleito e do seu vice, é crime absolutamente tipificado pelo Código Penal, porque assassiná-los seria eliminar o governo constituído pela vontade popular, pela vontade das urnas, independentemente de posse ou diplomação, tendo em conta a expectativa de direito à vida a partir da inquestionável vitória eleitoral. Estamos diante de uma hedionda organização criminosa gestada dentro de um governo genocida e assassino que agiu deliberadamente para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes e que certamente estenderia esse extermínio a todos que se opusessem ao golpe de Estado. Inclusive, quem sabe, vários dos que compõem essa casa não estariam mortos, presos, exilados ou torturados. Fechariam o Congresso Nacional, fechariam o Supremo Tribunal Federal, cassariam mandatos, direitos políticos, amordaçariam a imprensa, prenderiam, torturariam, matariam, fariam o que já foi feito neste país, especialmente a partir de 1968, quando o AI-5 aprofundou uma era de terror no Brasil
iniciada em 64 e que durou longos 21 anos. Eu não vou citar nomes porque eu tenho respeito. Eu não vou citar nomes e peço respeito quando eu falo, porque eu não estou em debate com Vossa Excelência. Eu não estou em debate com Vossa Excelência. Eu não estou em debate com Vossa Excelência, mas eu estou falando, o direito da fala é meu, o senhor tem que me respeitar. Porque senão eu vou dizer que golpista tem que estar na cadeia. Começando com o seu pai. Começando com o Flávio Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro. Fala, presidente, fui citado. Certo? Não, você não foi citado. Começando com Jair Bolsonaro. Atenção, senador. Não, ele interferiu na minha fala. Rogério, por favor. Não, por favor, eu peço eu. Eu não. Vamos manter o decoro, gente. Vamos manter o decoro. Cada um tem direito a falar, então deixa o senador Rogério Carvalho terminar a manifestação dele. Tá bem? Zé, o que não dá é para as pessoas ficarem interferindo durante a fala, porque eu estou aqui ouvindo todos os discursos. Eu ouvi, quieto. Quero primeiro citar uma frase de um grande economista que foi preso quando Pinochet deu o golpe militar no Chile, o Carlos Matos. E ele na prisão, porque ditadura existiu no Chile, existiu no Brasil, 20 mil pessoas morreram com a ditadura militar no Brasil, centenas de desaparecidos que ninguém sabe onde se encontra até hoje, nunca viram corpo, nem em vala, nem em lugar nenhum. Então, o Carlos Matos cunhou uma frase que para mim é muito simbólica. Nem sempre o gesto revela a verdadeira intenção. E às vezes a gente vê as pessoas discursando e aquele gesto nem sempre revela a verdadeira intenção. E assim é como se constrói, muitas vezes, a posição de poder na sociedade, escondendo a verdadeira intenção através de discursos, de falas, através do distópico, do diversionismo, da mistura de argumentações que vai num canto, vem no outro e confunde as pessoas para esconder a verdadeira intenção. Então, Carlos Matos, como uma das vítimas que felizmente sobreviveu e eu ainda tive a oportunidade de ter sido aluno dele por um período, isso ficou marcado para mim e eu sempre que vejo determinados gestos me lembro da fala dele. Quero dizer também que o CNJ tem um papel muito importante e muitas coisas melhoraram no judiciário depois da criação do CNJ. Ou agora uma prova de concurso público, onde nem a pessoa identificada é um número em tese para quem está fazendo a avaliação, vai escolher agora pela cor da pele quem passa e quem não passa. Então, mais uma vez, em homenagem a todas as pessoas que precisam, que são aquelas de condições socioeconômicas mais desfavoráveis, é que eu insisto aqui com a minha emenda, que transforme essas cotas provisórias para as pessoas que não têm condições financeiras. Porque imagina quem é branco e pobre nesse país agora, esse senador expediu a mim. Que se foda, isso? Após ouvir o colega senador, me fez lembrar que o movimento, quando se teve Vidas Negras Importam, e a turma da direita veio falar que todas as vidas importam. Só que nós temos que entender quem é que é morto nesse país. Nós temos que entender efetivamente que a população preta e parda está sofrendo diuturnamente. Falar em cotas provisórias é cômodo para nós, homens brancos. Isso é muito simples. Agora, seja um médico preto e sofre a discriminação, como eu trouxe aqui, pessoas não querendo ser atendidas por um médico por ser negro, por um enfermeiro por ser negro.
Essa é a realidade do país, uma realidade em que 70% da população carcerária é de pretos e pardos. E quando a ministra Aniele faz isso, é porque se todo mundo é prioridade, ninguém é prioridade. É simples assim. É porque dentro desse crime ambiental que nós temos sim um racismo ambiental. Porque quem é primeiro atingido vai ser a população que mais sofre. É a população hipossuficiente, é a população preta, é a população parda, é a comunidade quilombola, é a comunidade indígena. Não que os brancos não sofram, eu não tenho dúvida, mas tem que ter uma prioridade diante daquele Estado brasileiro que mais pratica um racismo. Agora, é muito cômodo a gente falar em cotas provisórias. É cômodo, porque você não é apontado na rua, porque você não é hostilizado, porque você não é julgado por sua cor da pele, porque ninguém atravessa a rua quando um homem branco está passando, ele atravessa a rua, mas seja um homem preto e que você vai ver que dioturnamente as pessoas atravessam a rua para sequer cruzar por aquele homem negro. Essa é a realidade desse país desigual. É simples para nós, senador, é simples para nós quando o Estado criminaliza a pobreza e a cor da pele. É simples para nós. É um racismo estrutural. É um racismo estrutural. Isso é um resgate histórico. Vai estudar história. É história. Vai, encara a realidade. História. Isso é a realidade. Racismo ambiental, eu atuei na realidade como delegado, como Estado ambiental, agora sendo utilizado porque é preto. Eu fui utilizado pelo Estado por 27 anos para agir de forma contundente contra pobres e pretos. Essa é a realidade. Realidade que o senhor não quer ver, porque é cômodo para o senhor. Não, o senhor não sou hipócrita. Obrigado, senhor presidente. Tem uma linguagem, tem um ditado, senador Marinho, que obviamente que eu não vou usar aqui, que é de baixo calão, mas esse governo está gozando com a coisa que os outros fizeram. Essa avaliação do Moody's, tudo que eles colocam como fundamentação para melhorar a questão do risco Brasil, são todas, sem exceção, atitudes tomadas desde o governo Temer até o governo Bolsonaro. Não tem nada, absolutamente nada, que o atual governo Lula tenha feito que tenha contribuído para isso. Eu não sou nem um dos mais afeitos a ouvir só a opinião das instituições que dão notas ao país. Mas a Moody's acabou de melhorar a nota do Brasil. Não fui eu, não foi o ministro Haddad, não foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi a Moody's. Imagino que ela analisa todo o quadro fiscal, de receita, de despesa, de responsabilidade do sistema e ela melhorou a nota. Botou a nota no que está com viés de alta, como se chama, para cima. Eu até estranho, porque na verdade não cito o jornal, mas o jornal, em tese importante, já fez 3 entrevistas com gente dizendo não sei por que a Moody's aumentou. Na verdade o país está mal. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, uma instituição internacional melhora a nota reconhecendo, não estou dizendo que nós estamos no céu, não, mas reconhecendo os esforços e as medidas que estão sendo tomadas, e aqui de dentro fica aquela torcida, não disse que isso aqui dentro dos colegas senadores, de querer o pior. Estou falando da matéria que saiu, não estou falando dos colegas aqui. O mais importante que eu queria era isso, que o setor privado tivesse sentado à mesa já desde a concepção das diretrizes que vão determinar aqui para onde vão os recursos, qual vai ser a legislação que vai ser aplicada, quem vão ser os atores envolvidos, porque no fim das contas, as sanções que podem vir, os impactos que podem vir desse tipo de grupo que está sendo criado aqui por essa lei, elas atingirão diretamente os empresários. Aqui não é defesa de grupo empresarial, aqui é defesa de que, na prática, não venha uma maluquice, senador Jacques Wagner, daquelas pessoas burocratas que não compreendem na ponta da linha. Toma liberdade, com todo respeito aos colegas que aqui se manifestaram, para falar um pouco da senadora e da ministra Marina Silva. Nós temos que fazer uma retrospectiva que foi no governo do ex-presidente Bolsonaro que queria acabar de fato com o Ministério do Meio Ambiente, mas ele não conseguiu de direito, acabou de fato. Foi com o ex-presidente Bolsonaro
que nós tivemos o ex-ministro do Meio Ambiente, que foi o Ricardo Salles, que num momento de tamanha gravidade que foi a pandemia, literalmente falou que tínhamos que aproveitar, palavras dele, o momento em que o foco estava com a pandemia para literalmente passar a boiada. Foi com o ministro Ricardo Salles que ficamos 4 anos a pauta ambiental sendo vilipendiada. E eu pontuo porque acabou com o plano de combate ao desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminalizou ONGs, reduziu a participação da sociedade civil, proliferou agrotóxicos. Mas isso ninguém reclamou do ex-ministro Ricardo Salles. Ninguém reclamou da inserção e os ataques aos povos Yanomamis, aos Guaranis Kaiowás. Ninguém falou sobre isso. Agora, o que a ministra Marina Silva faz, ela está resgatando a imagem do país externo e internamente. Nós temos 1 ano e meio de governo. Olha, com todo respeito, ela não está aqui para se defender. Por isso que eu me sinto na obrigação de usar a palavra para defender uma mulher aguerrida, uma ministra do Meio Ambiente que fez e muito para a pauta ambiental, dando garantia a essa determinação lá do artigo 225, que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. É muito fácil atacar a conduta da ministra Marina Silva. Com todo respeito, pode ter suas falhas, como todos nós temos, mas contra fatos não há argumentos. Quem queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente não foi o governo do presidente Lula, foi do ex-presidente. Quem teve um ministro do Meio Ambiente que atacou sistematicamente a pauta ambiental não foi a ministra Marina Silva, foi o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Quem está passando a boiada aqui e ataque a pauta ambiental, e aqui eu pontuo para os colegas, o PL 364 elimina a proteção de todos os campos nativos. O PL 1282, obras de irrigação em áreas de preservação permanente. Isso é boiada. O PL 334 viabiliza a redução de reserva legal na Amazônia. O PL 2374, anistia para desmatador. Olha, senador, o ex-presidente proliferou porte de arma, armou grileiros, incentivou invasão de terra. Agora tem projeto aqui para aumentar calibre de cangaceiro que fica defendendo fazendas. E está desmantelando o IBAMA, ICMBio e FUNAI, não querendo conceder de porte de armas para esses verdadeiros heróis que estão na Amazônia. É essa boiada que está sendo passado aqui. Prestar minha solidariedade ao futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também a sua família, na pessoa do seu filho, Donald Trump Jr., porque eu tenho lugar de fala. Eu também tenho um pai que quase foi uma vítima fatal de um atentado de um ex-militante do PSOL, da extrema-esquerda, por razões políticas. E eu sei exatamente o que é ver ali o seu pai defendendo as bandeiras que acredita que são as melhores para o seu país e vir alguém contaminado de ódio. E eu vou explicar aqui nesse discurso o porquê eu acho que chega a esse ponto, senadora Rosana. Tentar tirar a vida de uma outra pessoa por discordância política. Que, aliás, ninguém pode imaginar que esse que tentou assassinar Donald Trump seja algum militante de direita. Eu acho que isso não tem dúvida, pelo menos para as pessoas que são normais, que têm mais de 2 neurônios, que trata-se, assim como o Adélio aqui no Brasil, de um militante da extrema esquerda tentando assassinar um líder conservador de direita. Aliás, a esquerda é boa de matar. Ela é boa de matar feto,
A esquerda é boa de matar de fome, a esquerda é boa de matar o povo de tanto pagar imposto, a esquerda é boa de tentar de matar os próprios companheiros, a esquerda é boa de matar a verdade. É importante ressaltar que a conquista brasileira aconteceu num cenário mundial em que não houve avanço positivo. A cobertura global de imunização infantil, segundo a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, estagnou em 2023, deixando 2,7 milhões de crianças a mais não vacinadas com imunização incompleta na comparação com os níveis anteriores à pandemia de Covid-19. Na verdade, a gente nunca consegue atacar o problema na sua origem, que é lá onde há 50% de evasão escolar. Porque quem tem dinheiro nesse país consegue pagar um bom ensino particular para os seus filhos. Esse aluno consegue um desempenho melhor em notas durante o ensino fundamental, durante o ensino básico, durante o ensino médio e muito mais condições de passar num vestibular ou passar num concurso público. Porque fica a pergunta aqui, senador Jorge Seife, alguém deixa de passar num vestibular por causa da cor da pele? Não é para dividir, presidente, é para unir o Brasil. Porque as raízes do nosso racismo são estruturais, na formação do Brasil e da sociedade brasileira. Vamos, se falou aqui, se reportar à ciência. Vamos àquela que eu acredito que é o motor das ciências e a mãe de todas, a história. A formação de nosso país é baseada numa triste chaga, na chaga da escravidão. 12 milhões de negros africanos, pretos africanos, foram trazidos mar abaixo da África para a América, em uma das piores e mais tristes chagas da humanidade. A chaga da escravidão por raça. E é por isso que eu ouço, me soa às vezes que o discurso tenta eufemismar o racismo, tenta dourar o racismo, esquecendo a raiz estrutural da escravidão sobre o povo preto na formação da sociedade e do Estado brasileiro. Ora, senhor presidente, completando o dado, 12 milhões foram trazidos pelos europeus escravizados para a África. 12. Desses 12, mais de 5 milhões vieram para formar o povo brasileiro. Mais de 5 milhões. Boa parte deles, 3 milhões, não chegaram até a América, não chegaram até o Brasil. Sabe por quê, presidente? Porque eram jogados no Atlântico. Este crime de tão cruel que foi, mudou os hábitos alimentares e o percurso dos tubarões sobre o Atlântico. Seguiam os navios negreiros. Objeto isso, inclusive de poesia memorável de Castro Alves, que assim dizia: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. É a história que nos reportamos, senhor presidente. É a história que estruturou o racismo como um traço lamentavelmente indelével na formação da nossa sociedade. Este projeto e outros é para parar isso. Não, presidente, não é para dividir, é para unir o Brasil. Porque o nosso Brasil é essa diversidade que tem que ser celebrada, branca, indígena, negra. Mas é uma diversidade que lamentavelmente foi forjada sob a expoliação dos povos originários, dos povos indígenas que estavam aqui, e sobre o sangue do povo negro, sobre a triste chaga da escravidão. Então, primeiro, tem que se reconhecer isso historicamente, porque se desconecta disso, da nossa história, da nossa realidade, fica realmente algo pendurado. Não, querem dividir, não, nós queremos unir. Esses itens todos que estão sendo retirados de pauta agora, não foi fruto de acordo com ninguém, estou sabendo aqui agora no plenário. É sempre ruim ser pego de surpresa com o que vai ser votado, o que não vai. Há toda uma mobilização sobre diversos vetos, diversas categorias. Aqui tem policiais presentes na sessão do Congresso Nacional, aguardando com expectativa o resgate dos seus direitos, inclusive assistenciais, que a gente está comprometido em derrubar o veto. Então não vejo por que
essa insistência, essa inflexibilidade de não adiar também para a próxima sessão esse veto da Lei de Segurança Nacional. Presidente, se o senhor me permite, ainda ontem, todas essas demandas aqui que foram adiadas foram demandas pedidas à ampla maioria pela oposição. A ampla maioria pela oposição. Com a oposição, inclusive em relação à Lei Geral do Esporte, nós fizemos um acordo de boa parte dos vetos serem derrubados na cédula. Ainda ontem, o senador, o líder Flávio Bolsonaro, lembra, ele fez essa proposta para nós. Nós dissemos, então vamos adiar outros temas, como por exemplo da saída temporária, que inclusive, senhor presidente, não está trancando a pauta. É o último na ordem. Não há sentido assim, nós cedemos até aqui nesse adiamento. 70% do adiamento aqui apresentado é pedido pela oposição. Então é razoável, se há um pedido a mais de adiamento, que tenha uma compensação também para o governo sobre adiamento. Perfeito, esse esclarecimento é importante porque não é uma pretensão do governo, né? É uma aceitação do governo a adiamentos feitos cujos pedidos foram feitos pela oposição. Tem diversas testemunhas aqui que participaram da reunião, a oposição foi muito, mas muito condescendente, em especial nos vetos já do atual governo. Posso elencar vários aqui. O senhor falou da questão das bagagens, que eles estão tirando, que estão adiando. A Lei Geral do Esporte, a oposição aqui cedeu ao ministro dos Esportes a questão do fundo de recursos para os esportes. Toda a operacionalização aqui dos ministérios, organização dos ministérios, a oposição cedeu. Programa Minha Casa Minha Vida, a oposição cedeu, inclusive com relação aos seguros. Diversas outros pontos aqui, no própria atualização do Código Penal Militar. Não é razoável, se Vossa Excelência me permite, não é razoável nós concordamos com o adiamento de um veto que vem de 2021, ou seja, nós estamos há 4 anos sobre a apreciação desse veto, há 4 anos, e apreciarmos um veto, como por exemplo da saída temporária, que nem trancando a pauta está. Veja, presidente, só quero pedir a ponderação, porque não é razoável. O governo concorda em ceder, concorda em dialogar, concorda em construir um acordo. Mas essa ponderação, me permita, não há ponderação no pedido. Se adia um veto de 2021, e não se adia um veto que não tranca a pauta. Basicamente, nos termos aqui expostos pelo líder Aguinaldo. Primeiro, só uma preliminar. Em relação à posição do governo no Congresso Nacional, eu recomendo e peço a todos buscarem as notas taquigráficas da última sessão do Congresso Nacional e o que foi expressado por este líder naquela sessão. Basta procurar lá, que a posição do governo lá está expressa sobre o que naqueles termos do orçamento nós não concordaríamos e levaríamos ao veto. Dito isso, só como esclarecimento, senhor presidente, é basicamente nos termos aqui propostos pelo líder Aguinaldo. Nós votaríamos na sessão de hoje. O que já foi acordado, eu queria aqui reiterar, presidente, nós tivemos um amplo processo de discussão com os diferentes líderes desde segunda-feira. O líder Sérgio, da Frente Parlamentar da Agricultura, que está aqui, é testemunha que nós ficamos conversando com o FPA até altas horas da noite ontem e construímos um acordo. Então, não é justo o que já foi acordado não ser apreciado nessa sessão do Congresso. Então, primeiro aspecto, o que foi acordado, nós manteríamos na cédula e submeteríamos à votação. Votaríamos, além disso, o veto relativo à lei orçamentária. E eu reitero e peço o cumprimento do acordo que foi amplamente discutido sobre os 3,6 bilhões. E votaríamos os 2 PLNs para socorrer o Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai fazer uma determinação, uma orientação para o Brasil inteiro, sem ouvir diversas confederações aqui, ó? A Confederação Nacional do Transporte. Será que não é importante ouvi-los sobre quais serão as decisões tomadas para reduzir, para adaptação das cidades ao sofrerem eventos extremos climáticos? Será que não é importante ouvir a Confederação Nacional da Indústria, tão impactada também por esses eventos, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil? Será que é um conselho desse formado por burocratas apenas com pessoas do setor público?
que vão trazer consequências para esses setores privados e esses setores sequer estarem sentados à mesa para serem ouvidos. Como é que a gente não vai ouvir o Conselho Nacional de Comércio, de Bens, Serviços e Turismo? Se antes existia alguma dúvida sobre a vigência do regime das mudanças climáticas, eu espero que os acontecimentos do Rio Grande do Sul tornem a compreensão nítida, cristalina e inevitável de que nós já estamos sob a vigência do regime de mudanças climáticas. Isso, per si, já seria o suficiente para esse projeto ter sido apresentado pela deputada Tabata ontem e nós está aprovando ele hoje. Só que não. O projeto é de 2022. O texto aqui é um substitutivo do senador Alessandro Vieira. Significa dizer que o projeto ainda voltará para a Câmara dos Deputados. Então veja a circunstância, senhor presidente. É um projeto, não é possível que o quanto a realidade do Rio Grande do Sul grita, ainda existe alguém neste plenário questionando o que está acontecendo, o que estamos passando, o que estamos vivendo. Se alguém ainda está questionando o que estamos vivendo, os acontecimentos do que ocorre diante de nossos olhos, pelo menos vejam as pesquisas de opinião. A pesquisa Quest, ainda há pouco, apontou que 99% dos brasileiros atribuem às mudanças climáticas o que está acontecendo. Aí qual é a ementa do projeto? Diretrizes gerais para elaboração de planos de adaptação à mudança do clima. Não é urgente um tema como esse, presidente? Diante da realidade que grita, diante de mais de 146 mortos, a números de hoje, de agora, lá no Rio Grande do Sul, diante de acontecimentos extraordinários. Eu sei, eu ainda ouvi, senador Otto, um dia desse, aqui, semana passada, já estava acontecendo no Rio Grande do Sul, eu ouvi colega dizendo que não tinha nada a ver. Mas não é o que 99% dos brasileiros estão dizendo. Não é o que a realidade clama. Nós não estamos sequer tratando ou trazendo aqui um tema de alguma polêmica. Nós estamos dizendo aqui, a diretriz que a deputada Tabata aponta aqui é estabelecer diretrizes para elaboração de planos para se adaptar ao que está acontecendo. Não é urgente isso. Não é urgente as nossas cidades se adaptarem para que o que ocorreu no Rio Grande do Sul não volte a ocorrer nas demais capitais brasileiras, nas demais cidades brasileiras, nos demais estados brasileiros. Presidente, a urgência dessa matéria não é mais urgência constitucional, urgência regimental, é urgência da realidade, dos fatos, dos acontecimentos. Eu não quero acreditar que tem algum colega que vai querer votar contra essa matéria sobre o tema do momento, sobre o tema, basta ligar qualquer rádio, qualquer TV agora, qualquer agência de notícia, sobre o que está sendo noticiado. É a realidade que impõe a urgência, senhor presidente. Não é nem a Constituição, não é nem o regimento. Então, não é aceitável que volte para qualquer comissão. Estamos atrasados em votar isso. Não acredito que nós tomemos alguma medida para mandar de volta para a CCJ um tema como esse. Seria nós negarmos a realidade que nesse instante grita sobre nossos olhos. O meu apelo inicial é exatamente ao senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro, com quem conversei agora. Essa matéria não tem absolutamente nenhum elemento para que ela venha a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Absolutamente. É uma matéria que diz respeito à preservação de meio ambiente, à preservação da natureza e das alterações climáticas. Senador Flávio Bolsonaro, eu ouvi com atenção o que Vossa Excelência falou. E tem substância, tem razões, algumas que Vossa Excelência falou. Por exemplo, essa questão das enchentes e das secas. As secas e as enchentes são cíclicas, desde que esse país é país e foi descoberto. Eu vou citar, por exemplo, a Vossa Excelência a questão do Rio São Francisco.
a maior seca descrita na história, e nós, quando assumimos a Assembleia Legislativa da Bahia, nós fizemos um livro sobre Bahia de Todos os Fatos. Eu fui pesquisar a principal seca de toda a história do Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Ela foi em 1897, exatamente no ano em que o Exército criminosamente destruiu Canudos e matou Antônio Conselheiro. Era chamada a seca do Conselheiro. Naquela época, o Rio São Francisco era plenamente virgem, as matas ciliares preservadas, e se descreve que se atravessava o Rio São Francisco a pé. Então, esse período não tinha destruição de nenhum dos biomas do Rio São Francisco.